Olá, muito boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Uma grande noite de segunda-feira para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Angra Sem Censura. Mais um programa. 6 meses, vai para 8. Já estou perdido. 8 meses no ar aqui. Estamos aqui fazendo um trabalho de conhecimento, tentar trazer para a população conhecimento, conteúdos, papos relevantes, debates construtivos aqui para a sociedade angrense. Você pode ir chegando, se você acha legal, compartilhe esse programa, leve para mais pessoas a nossa fala, o nosso debate aqui, que hoje vai estar muito legal. Os nossos convidados hoje, relevantes, abrilhantando a nossa noite, a vereadora Gabi Greg, pela primeira vez aqui no programa, também o doutor em farmácia aí, Ranieri Camusi, ele que vai substituir a nossa convidada, doutora Catarine, que teve problema com o Covid. Aliás, eles estão expostos, né, a esse problema. Trabalham diretamente dentro dos postos públicos, enfim, o posto, a saúde, o posto de saúde municipal, e lidam diretamente com as pessoas e estão expostos, infelizmente expostos a esse tipo de doença e tantas outras doenças, né? Principalmente agora esse Covid horroroso, né? Eu aqui quero desejar melhoras, boa recuperação para a doutora Catarine e todos os outros. Um outro que ia participar aqui também teve problemas, mas já está se recuperando, né? Está em fase de final de tratamento. O doutor Paulo iria participar conosco, também farmacêutico, né? Doutor na área farmacêutica. E, enfim, muito feliz com mais uma edição do nosso Angra Sem Censura, desse 15 de março de 2021, essa segunda-feira. Agora são 21 horas e 1 minutinho. Pode chegando, compartilhe o programa, curta, comente, entre no nosso chat, né, ao vivo, e comente aí se você achar legal, dê a sua opinião, participe conosco, tá certo? Muito bem. Gabriela Carneiro é o nome da vereadora aí, ó. Gabi Greg, é isso aí. Bom, eu tenho alguns resumos rápidos para fazer aqui, falar uma coisa bem interessante aqui que eu recebi hoje, né, de um vereador amigo meu, Cristiano, lá de Uberlândia. Ele veio até a cidade de São Lourenço conferir os protocolos adotados pelo prefeito Dr. Lessa, de São Lourenço, Minas Gerais. Para quem não conhece, é aqui perto de Caxambu, sul do Rio, aqui colado na nossa Dutra, aqui, né? Indo ali para o Engenheiro Passos e tal, você chega em São Lourenço. Uma área, uma região maravilhosa de águas, enfim, águas minerais, né? São Lourenço, uma cidade grande, não é pequenininha, não. Tá? Virando referência nos protocolos adotados na cidade. Vereadores de outras cidades de Minas Gerais estão indo, e até de outros estados, tá? Para saber ao encontro do prefeito, para saber o que foi feito na cidade para ter o baixo índice de óbitos. Olha só, hidroxicloroquina, ivermectina, zinco, vitamina C, e tudo com tina aí. Tudo mais com tina aí ele usou. Peitou o sistema e adotou no protocolo dele, certo? Sabe o que aconteceu? Ninguém perdeu emprego na cidade. Nenhum lockdown foi decretado e não fechou uma empresa. Ninguém perdeu emprego em São Lourenço. Sabe quantos dias, graças a Deus, não morre um paciente de Covid na cidade? Há 28 dias. Tá? Esses são os resultados de São Lourenço, que está virando referência, como aquela cidade aqui no interior de São Paulo também, daquele prefeito, que também é um médico, né? Foi reeleito lá na cidade e tal. Tô ali perto de Porto Ferreira. Agora não estou associando o nome, tá? Bom, muito bem, vamos saber, vamos acompanhar de perto o que está acontecendo lá, por que outras cidades não podem adotar esses protocolos? Tentar salvar vidas de verdade. E não fingir que está salvando, que é o que em muito lugar aí está acontecendo. Lockdown já está provado que não deu certo, né? Outra coisa, esse protocolo da vacina aí. O primeiro país que está indo
correndo contra tudo que está todo mundo fazendo. Aí vamos ver o resultado, que é Indonésia. A Indonésia está começando a vacinar os mais novos. Quem está na rua, quem está enchendo, lotando ônibus, metrô, trem, aviões, trabalhando, tem que trabalhar, não adianta. E a Indonésia está adotando. E depois, sim, o idoso que está dentro de casa, esse sim, o idoso está dentro de casa, gente. Muito pouco idoso você vê na rua aí. Está morrendo de medo da doença. Entendeu? E não é para menos. É fatal para os idosos, né? Mas aí eu pergunto, e se a gente estivesse vacinando primeiro esse povo na rua aí, professor, polícia, guarda, todo mundo que pega o metrô, que pega o ônibus lotado, que pega o trem, que vai trabalhar nas grandes cidades, nós estivéssemos vacinando esse povo primeiro e depois, sim, os tiozinhos, as tiazinhas. Será que a gente não teria um outro resultado? Será que nós não começamos a igreja pelo sino e ficamos com o sino na mão sem ter onde pendurar? Não sei. Não sei. Ninguém tentou. Agora a gente vai saber com a Indonésia. Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos acompanhar a Indonésia. Porque a Indonésia está adotando esse protocolo. Tá? Marcelo Queiroga, o novo ministro, o médico. Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde. Foi agora, faz muito. Foi anunciado. Tá? Bacana, né? Um novo ministro aí. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora, esses protocolos, enfim, esses andamentos dessa vacina. Parece que o ministro Pazuello estava meio perdido, ele mesmo reconheceu isso, estava reconhecendo, estava dando sinais de que estava precisando de um gás, de uma ajuda, né? E aí o presidente, logicamente, e sua equipe, percebendo isso, trocaram novamente aí o ministro. Boa sorte para o doutor Marcelo Queiroga, que ainda vou saber melhor sobre esse médico. Vou até perguntar para o Ranieri aqui se ele tem alguma informação desse médico aqui, se ele sabe alguma coisa desse doutor aqui, Marcelo Queiroga. Bom, hoje eu vou receber aqui, ó, Ranieri Camuzzi, farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em ciências aplicadas a projetos para a saúde, professor da Universidade Federal Fluminense, membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Medicina, de Farmácia, diretor de comunicação da ABEF, Associação Brasileira de Farmacêuticos. Legal, da classe. Um cara bastante gabaritado, né, igual os outros convidados, enfim. Foi muito bem substituído aí e veio à altura para comentar com a gente todo esse problema que a gente sofre. Nós vamos falar hoje de os problemas que nós enfrentamos em Angra. Também, dentre tantos na área da saúde, nós enfrentamos problemas com falta de medicamento, talvez um mau planejamento de compra, de descarte, a gente não sabe, nós vamos saber. Mas, assim, o que se vê são coisas básicas, da tal cesta básica do SUS, faltando nos nossos postos, nas nossas farmácias municipais, aí, dos postos de saúde, né? Certo. Deixa eu botar na tela aqui, então, porque hoje é rápido, que a vereadora, amanhã... Olá, vereadora. Olá, Agostinho. E olá, Ranieri. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente também. Isso. Ranieri, boa noite. A todos os nossos espectadores aqui, as pessoas que nos assistem, você pode chegar também com o seu comentário aqui conosco. Deixa eu começar aqui com a vereadora. Vereadora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. A primeira vez por aqui conosco, tá? E quero desejar já de antemão que você tenha sucesso na sua gestão aí, no que a senhora está pretendendo fazer. E está buscando fazer, está numa luta. Eu tenho acompanhado aí, luta imensa. Seja bem-vinda. Obrigada, Gauchinho. O apoio de vocês e de toda a população e a participação popular é muito importante no mandato de um vereador. Ainda mais quando esse vereador está na oposição e do lado do povo. Então, a participação popular nas sessões, na internet, nos grupos de WhatsApp, ela se faz muito importante para que você pressione o seu vereador a tomar decisões que sejam de interesse da população.
Então é importante sim o que você está fazendo aqui, a gente está participando, está conversando, trazendo pessoas que tenham conhecimento em alguma área específica para levar o conhecimento para a população, é muito legal. Isso, ótimo. E é um tema que, por mais que a gente fale, mas quem quer saber de remédios ou coisa? Às vezes o cara não olha nem na bula lá, não olha nem a validade do remédio dele em casa, por exemplo, né? Não sabe como descartar, não sabe se aquilo Realmente. pode trazer um problema para ele mais sério, dele ingerir aquilo, usar aquele remédio já vencido, enfim, vai ser muito relevante, eu tenho certeza. Bom, Vai ser ótimo a Ranieri, gente ouvir, Ranieri. doutor Ranieri Camuzzi, boa noite, Boa seja noite. bem-vindo ao nosso programa. Tá boa bom? Noite, Gauchinho, boa noite, vereadora Gabriela, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite, espero poder compartilhar de forma positiva aí para os assuntos que você tem para conversar com a gente. Isso, exatamente, muito bem. Eu posso começar contigo? A curiosidade, que provavelmente é a curiosidade que se tem em casa também, né, de quem nos assiste. A formação do farmacêutico, o que é preciso estudar e por quanto tempo? E quais são as áreas de atuação? O que um farmacêutico hoje faz, vamos dizer assim? Bem, e por quanto tempo tem que estudar a área de atuação? Para todo mundo entender. Hoje, basicamente, o farmacêutico, ele precisa entrar na faculdade, né, depois do ensino médio, e os cursos de farmácia eles têm duração em torno de 5 anos, pelo menos, e o farmacêutico, depois de formado, ele pode atuar em diversas áreas, desde produção de medicamentos, as farmácias que a gente está acostumado a ver nas ruas, drogarias, farmácias de hospitais, laboratórios de análises clínicas, e por aí vai. São mais de 85, se não me engano, habilitações aí possíveis para o farmacêutico atuar, sendo que prioritariamente com medicamentos para uso humano, né? Para outras áreas, existem também outros profissionais que podem até exercer também, por exemplo, laboratórios de análises clínicas tem os biomédicos, os próprios médicos, patologistas que também podem exercer atividade, mas a gente fala que são as atividades privativas do farmacêutico, são aquelas mais relacionadas ao medicamento de uso humano. Entendi, bacana. Agora, me fala uma coisa, e qual a importância hoje do farmacêutico na aquisição do medicamento, até o descarte? Lá no comecinho, quando a gente compra, né, o município vai adquirir o medicamento, e aí chega aquela fase que, infelizmente, tem que descartar quando ele vence, né, e que é uma coisa triste isso. Infelizmente, o remédio não se recicla, né, doutor? Por que isso, hein? Não se pode reaproveitar. É uma questão de segurança, né? Porque você imagina que muitas vezes você está tratando um problema de saúde que você nem sente. Se você começa, por exemplo, a tratar uma hipertensão arterial, logo que você é diagnosticado, provavelmente você não sentiu nenhum problema. Você foi a uma consulta de revisão e o médico constatou que você estava hipertenso. E aí você começa a tomar um medicamento que a maioria dos pacientes acha que nem precisa tomar, porque também não sente o efeito ali diretamente. Estou falando dos pacientes que ainda não são graves, né? E imagine então que você está tomando um medicamento que você não sabe se está fazendo efeito, e pode não estar fazendo efeito. Você está não só jogando dinheiro fora, como pode estar prejudicando a sua saúde. Isso pode acontecer também em casos mais graves, né? Já vi casos de, por exemplo, paciente... A gente viu aí há algum tempo muitas matérias sobre falsificação de medicamentos, né? Então, às vezes a pessoa está tomando um medicamento para um câncer, né? Uma doença super grave, e era um medicamento falsificado e demora para você ver o resultado. Então, imagina se você vai usar um medicamento vencido que você não tem certeza se está fazendo efeito, você vai, reciclar aquele medicamento, não tem certeza se vai ter o mesmo efeito, e pode estar colocando em risco a saúde da pessoa. Por isso que o medicamento tem esse rigor da gente não poder reaproveitar ainda, sem falar das más intenções que podem acontecer, né? Com esse argumento de poder reaproveitar, a gente não sabe também que outros interesses podem ser colocados e de repente colocar medicamentos com baixa qualidade no mercado. Mas voltando a falar
do princípio que você perguntou sobre em relação à aquisição de medicamentos. Sim. No sistema público de saúde no Brasil, tudo tem que ser feito através de licitação pública, né? E o farmacêutico ele pode atuar em todas as áreas aí relacionadas à aquisição de medicamentos, desde a elaboração dos editais de aquisição, porque uma das etapas principais do edital é a especificação dos medicamentos que vão ser comprados, né? Mas a gente, nesse caso, por exemplo, a gente não precisa só do farmacêutico, a gente precisa de bons advogados, bons administradores, que vão ajudar a construir editais bons para que as compras sejam bem-sucedidas. Embora a gente costume torcer o nariz quando a gente ouve falar de licitação, porque parece uma coisa ruim, mas a intenção é boa, né? E se for feito com clareza, seriedade, com clareza, com seriedade e com conhecimento, né? Porque eu já trabalhei em muitos órgãos em funções relacionadas a compras públicas e muitas vezes, infelizmente, o que faltava era uma equipe preparada para fazer adequadamente aquele procedimento. Então, a gente acabava esbarrando em problemas que foram consequências de um mau começo. Então, o processo começa ruim e ele não vai terminar bem. Então, o farmacêutico, no caso, ele já pode participar desde a elaboração do edital, e é muito importante que o próprio farmacêutico faça a especificação dos medicamentos que vão ser comprados ali, porque tem detalhes que só o farmacêutico vai poder esclarecer e ele vai se lembrar que tem que constar no edital para que depois a gente não compre alguma coisa equivocada. E depois, durante a etapa da licitação em si, tem a parte de parecer técnico, que é muito importante para atestar que aquilo que está sendo proposto pelos concorrentes é exatamente o que se precisa para aquela instituição que está comprando. E depois disso vem as fases de aquisição em si, né? Aí o medicamento vai ser solicitado para compra, vai chegar lá na central de distribuição do município, do estado, ou federal, e vai ter que ser armazenado. Aí tem vários requisitos que a gente tem que ter preocupação, porque o medicamento é um produto perecível, ele precisa de condições adequadas. A gente está vendo muito aí com essa questão de vacina. Tem uns que precisa até do gelo, né? Pois é, então. Então a gente está ficando muito claro, né, como é importante que a gente tenha uma cadeia de distribuição adequada para que conserve a vacina. Tem vacina que precisa ficar menos 70 graus. A gente está vendo que a gente não tem capacidade de fazer isso. Então, assim, o que adianta eu conseguir comprar a vacina e não ter condição de armazenar a vacina lá na nossa unidade básica de saúde? Ou correr um risco, como a gente viu aí na imprensa, lá no Espírito Santo, de que alguém desligou a energia elétrica de onde ficava armazenada as vacinas, depois disseram que foi uma criança, mas o pior é que perdeu aquelas doses de vacina lá. Por quê? Isso tudo diz respeito só ao farmacêutico? Não, isso diz respeito a toda uma estrutura que tem que haver ali. Né? O farmacêutico, ele muitas vezes precisa estar atento e alertar a toda essa equipe que é envolvida, e todo mundo tem que fazer, cada um a sua parte, né? Bom, depois que comprou, o medicamento armazenado, aí vem a etapa de distribuir ou dispensar o medicamento, que é fazer o medicamento chegar a quem precisa, né? Ao paciente, ao consumidor. E aí o farmacêutico, ele tanto vai atuar, é porque tem uma diferença de conceito quando a gente fala distribuição e dispensação, que distribuição é quando a gente transfere, por exemplo, do estoque central para uma farmácia de uma unidade básica de saúde, para um hospital, e a dispensação é quando a gente entrega para o consumo, né? O paciente diretamente vai lá na unidade básica de saúde e vai receber o medicamento do farmacêutico. Então, o farmacêutico ele tem esse papel importante também. Nesse caso, aí, ele vai atuar não só administrativamente, com questões relacionadas à gestão do medicamento, mas muito com a questão de potencializar o uso adequado do medicamento. Né? Conseguir que o paciente entenda a forma adequada que ele tem que usar o medicamento, que ele tem que conservar esse medicamento em casa, trabalhar a adesão terapêutica. É importante isso, né? Como é que a pessoa descarta isso, doutor? Como é que é o descarte em casa? Então, se acontecer do medicamento vencer em casa, ou às vezes sobra um pouquinho de medicamento, né? Vamos supor, você foi lá, o médico passou um antibiótico para 21 dias e a caixinha vem com 30.
você tomou lá 21 comprimidos, digamos, e sobraram 9 comprimidos. O que a gente faz com esses 9 comprimidos? Hoje, é regulamentado no Brasil a chamada logística reversa. Significa que toda cidade tem que ter alguns pontos de coleta desses medicamentos, sejam eles vencidos ou não, para dar a destinação correta para ele. Porque o medicamento não pode ser jogado no lixo. A gente não deve jogar o medicamento no lixo comum ou na descarga do banheiro ou coisa assim, porque a gente vai estar contaminando a água, o solo, e isso é muito sério, né? Se a gente joga na água, isso vai acabar caindo no rio, no mar, os peixes vão absorver isso. Né? Então a gente precisa dar a destinação correta para isso. Então, por exemplo, eu até consultei hoje, tem um site que tem essa informação dos postos de coleta. Angra dos Reis tem 2 postos de coleta. Eu não sei se eu posso falar o nome do estabelecimento, mas um é no centro e outro é no balneário. Né? Eu posso depois informar o site. O nome do estabelecimento, eu posso falar? É Drogas Raia. Uma do centro e outra do balneário. Elas têm pontos de coleta, né? Mas tem um site que qualquer cidadão pode consultar, que de qualquer cidade do país, que é mantido com informações da Anvisa. Não estou achando aqui agora nas minhas anotações. É descarteconsciente.com.br. Aí lá tem a opção de consultar pontos de coleta. Aí você coloca lá a cidade, a localidade. A cidade, localização. Isso. Ele informa os estabelecimentos que são credenciados para isso. Então, para a gente descartar os medicamentos que a gente tem em casa e que não servem mais, esse é o melhor meio. Né? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a vereadora Gabi Greg. Gabi, eu vi nas suas redes sociais que você tem visitado aí bastante postos. Sim, né? Inclusive você esteve aqui no Parque Mambucaba e você acho que percebeu a falta de estrutura que nós temos em alguns postos, inclusive... Principalmente nesse 100 aí do Parque Mambucaba, eu fui no dia de sábado, conversei com alguns funcionários, conversei inclusive com um farmacêutico de lá, não me recordo o nome dele agora porque a gente fala com bastante pessoas, e ele me relatou um problema muito grave lá, que é um não funcionamento do ar-condicionado, porque existem medicações que o próprio Ranieri pode falar melhor pra gente, que precisam ter uma determinada temperatura para manter ela em boas condições de uso. E lá o ar-condicionado não funciona o ar-condicionado da farmácia, não funciona o ar-condicionado de nenhum lugar do posto de saúde. Inclusive, vou estar até fazendo um requerimento de informação sobre isso, para saber qual empresa que faz a manutenção desses ar-condicionados, porque a prefeitura contrata uma empresa para fazer essas manutenções periódicas. Esses ar-condicionados, se eu não me engano, esses ar-condicionados, inclusive, são alugados, viu? Sim, exatamente. A prefeitura contrata uma terceirizada fornece os ar-condicionados e fornece também a manutenção periódica deles. Essa manutenção não está existindo lá no Parque Mambucaba. Então eu, enquanto vereadora, vou subir um requerimento de informação. Dependo dos vereadores que votem a favor desse requerimento, mas a minha parte de estar fiscalizando, indo nos postos, que você visitou as necessidades, eu estou fazendo. Só que nem tudo o legislativo consegue alcançar. E nem esse problema. Eu fico nesse entrave. Eu quero ter acesso às informações sobre quem gerencia os ar-condicionados, não só do Parque Mambucaba, de todos os postos. Sim, de todos, mas se eu não conseguir a aprovação da maioria da Câmara, eu não consigo ter acesso a essas informações. Então é um entrave muito grande. Hoje em dia tem a Lei de Acesso à Informação, que a gente consegue essas informações dentro de 30 dias. Só que também é um pouco complicado conseguir, não é tão fácil assim. Mais fácil seria eu, sou parlamentar, uma representante da população, legisladora, subir um requerimento de informação e ele ser aprovado. Eu só quero uma informação, eu quero apurar porque aquilo não está sendo bem entregue à população. E, infelizmente, a gente não tem tido muito sucesso com isso. Mas a gente não vai desistir, não. A gente vai tentar e tomar quantos não for necessário. Continuar a luta. É isso aí. Inclusive, eu vou até perguntar aqui para o Ranieri, quanto tempo você acha... Você acha, não, é o que existe, né? Estou tentando colocar ele aqui, agora foi. Pronto. Ranieri, aqui, por exemplo, em Angra, provavelmente nas outras cidades também, a gente tem
necessidades básicas, assim, de medicamentos, tipo creme vaginal, sabe? Coisas assim, porque a mulher precisa. Isso é um tratamento, isso é uma coisa muito séria. O que eu queria perguntar? Ó, Omiadarona 200, é aquele que desacelera o coração, né? As batidas cardíacas. Para quem tem o problema cardíaco, a aceleração no coração. Esse há mais de um ano, vereadora Gabi, que não tem nos postos. Há mais de um ano. Complicado. Tá? Esse fluconazol, Fluconazol. que é um também, que é um da coceira, né? Que tem muito. Tem muito, eu não sei a explicação técnica direito, mas que... Ele deve saber nos explicar. Essa demanda, isso, o Ranieri vai explicar pra gente. Essa demanda, ela é muito, muito, muito frequente aqui, porque a gente tem esse problema com água, enfim, né? Problema de esgoto, do quintal, praticamente, muitos aí. E a falta de saneamento básico na cidade, a infraestrutura é péssima. E esse remédio é muito usado aqui. Também não tem. É muito difícil você encontrar. Por que essa dificuldade hoje, você acha, Ranieri? Mau planejamento? Ou o que é? Às vezes tem até planejamento, né? O problema é a execução do negócio. Gauchinho, é muito difícil dizer. Eu não conheço nada da gestão aí de Angra dos Reis, não acompanho. E pode ser muitas causas. Inclusive, pode ser que o planejamento esteja todo direitinho e não tenha fornecedor interessado em vender para Angra dos Reis, porque principalmente depois do advento aí do Aqui Tem Farmácia Popular, em que os medicamentos começaram a ser distribuídos em drogarias e farmácias por todo o Brasil a um preço fixo, muito maior do que o preço que as prefeituras conseguiam em licitação, muitos laboratórios e distribuidores perderam o interesse de vender para prefeituras, então ficou mais complicado você conseguir comprar. Porque, imagina, se eu me lembro que em 2010 eu trabalhava na coordenação de ciência e farmácia da Prefeitura do Rio, e a gente fez uma avaliação para comparar o tratamento que a gente gastava R$1 por mês de antipertensivo, medicamento para pressão alta, R$1 por mês por paciente, o tratamento é um mês. Na farmácia popular, custava R$3 ao governo federal. Sendo que desses R$13, o paciente pagava R$2, que no começo tinha aquele copagamento. Então, só o que o cidadão pagava era o dobro do que custava para a prefeitura, se fosse fazer pela prefeitura. Só que, pensa bem, a prefeitura do Rio de Janeiro atende uma população naquela época de 6 milhões de habitantes. Tem município que não tem 1.000 habitantes. Então, uma coisa é você conseguir licitar medicamentos para atender a 6 milhões de habitantes. Você tem um volume muito maior, preço e tudo mais. E se mesmo assim você encontra dificuldade, imagina uma prefeitura pequena que tem que fazer uma licitação para comprar. Às vezes a Miodarona, ele vai gastar menos de R$1.000 por ano se ele for comprar aí com base em banco de preços para a saúde. Inclusive a vereadora estava comentando sobre dificuldade de encontrar contrato. Eu não sei como é que funciona para Angra dos Reis, mas esses contratos são públicos, né? Eles têm que ser publicados em algum lugar. Geralmente tem que estar na internet. Sim. Geralmente então, sim, mas tem alguns que são bem difíceis de conseguir. Pode ser que a forma como ele foi colocado não seja fácil de encontrar, né? Eles retiram do portal, o portal de transparência da Câmara, inclusive, está fora do ar já desde dezembro do ano passado, se não me engano. É complicado. Aí o problema é mais sério. Bom, mas inclusive nesse caso, para comprar medicamento, por exemplo, para você licitar, não importa o tamanho da prefeitura. Você tem que seguir um parâmetro que é o Banco de Preços da Saúde, que isso está regulamentado para licitações de um modo geral. E aí, a quantidade que Angra dos Reis vai comprar, por exemplo, é bem menor do que o Rio de Janeiro vai comprar. Exatamente, então, encarece. Então, como é que Angra vai conseguir o mesmo preço que a Prefeitura do Rio consegue? Aí o fornecedor, não, ele não consegue, eu não vou vender por essa quantidade porque o custo logístico para mim, para entregar lá, é muito mais alto. Então, assim, existem vários fatores. Eu não estou isentando que não é falta de planejamento, né? Pode ser também. Pode ser problema nas compras, pode ser porque um problema que é muito comum, assim como a gente, quando deixa de pagar
a gente tem o nome no SPC, no Serasa, né? Quando as prefeituras não honram lá seus compromissos em dia, elas também ficam com o nome sujo. E aí o fornecedor fica desconfiado se ele vai vender aquela licitação. Então tem muitos fatores que podem ocasionar essa falta de abastecimento, e eu não conheço de verdade o caso de Angra dos Reis de perto para fazer um diagnóstico em relação a isso. Verdade. Muito bem. Vereadora, eu tenho notado, a senhora chegou na Câmara com o slogan da fiscalização do dinheiro público. Isso é notório, a gente sabe, essa é a sua bandeira do seu movimento, mas eu tenho percebido também a senhora defendendo algumas ideias para a saúde, né? Sim, inclusive com alguns projetos já encaminhados aí, tramitando, sendo colocados, tentando ser colocados na Câmara. Então, fala um eles pouquinho disso aí pra gente. São 4 projetos de lei que já foram apresentados para os EDs, para os vereadores, e já foi apresentado lá em plenário, falei sobre eles. E agora eles estão na parte onde os projetos de lei eles vão para as comissões, onde os vereadores que fazem parte daquela comissão específica, no meu, como é caso de saúde, vai passar pela comissão de saúde, e pela comissão de justiça, que é onde todos os projetos passam, e é onde também a população pode participar. A comissão é onde a população deve ir fazer parte da reunião, para expor as suas ideias, contrapor o vereador, contrapor alguma coisa que ele não acha que esteja certa nesse projeto, é onde a população, de fato, pode participar. Eu fiz e apresentei para os vereadores para eles pensarem e votarem entre a gente 4 projetos de lei. Separei eles aqui, eu vou ler aqui para vocês. O primeiro é agendamento do dia. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde do município para disponibilizar a marcação de consultas de segunda a sexta, de 9 às 17. Sobre esse projeto de lei, ele é muito importante, Gauchinho, porque já foram relatados várias vezes no meu gabinete, por meio do WhatsApp, por meio do gabinete online, que foi um site que eu disponibilizei para a população estar entrando em acesso comigo, muitas reclamações onde postos de saúde e SEM só fazem marcação de consulta uma vez na semana e numa parte muito cedo, onde a população tem que se aglomerar numa fila quilométrica de madrugada. Então, eu acho isso muito desumano. Se a gente tem efetivo para trabalhar de segunda a sexta, de 9 às 17, por que não disponibilizar esse efetivo para poder marcar as consultas da população? Porque a gente tem que fazer a população sangrar embaixo de sol, embaixo de chuva, numa fila quilométrica de madrugada, sendo que não tem necessidade, sendo que a gente tem esses funcionários para fazer essa marcação. Então, por isso que eu acho que esse primeiro projeto seria muito interessante para a população, e eu já coloquei, está lá para ser debatido entre os vereadores, e quando ele fosse discutido nas comissões, eu vou pôr nas minhas redes sociais para a população ir lá fazer parte, para fazer pressão mesmo, para o vereador aprovar um projeto de lei importante para a população. O segundo projeto de lei, Gauchinho, ele é sobre a fila transparente. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde no município. Transparência. Exatamente. Na marcação de consulta, na fila. Na fila. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe muita influência. As pessoas usam dessa influência para furar a fila. E, porventura, as pessoas acabam ficando por anos esperando para você conseguir fazer uma consulta, para você conseguir fazer um exame. E você disponibilizando, a prefeitura disponibilizando isso pelos canais oficiais dela, inibe-se que existam essas pessoas que tentem usar da sua influência para passar X em detrimento de Y nas filas de marcação, exames, cirurgias, enfim. O outro projeto de lei é escala transparente. O de cima foi fila e o outro é escala. São palavras bem parecidas, mas com um contexto um pouco diferente. A escala transparente, ela dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde do município de Angra dos Reis a fixarem em local visível a escala mensal dos profissionais de saúde da unidade. A gente sabe que existe uma falta muito grande de efetivo médico nos postos de saúde, nos hospitais, na prática, porque depois eu vou falar para vocês sobre o outro assunto, que eu vou entrar ainda nisso, que na teoria não falta, mas na prática falta.
Então, a população tendo acesso à escala dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, das recepcionistas, de todos os funcionários públicos de saúde, elas tendo isso exposto, colocado lá, pregadinho lá na parede, ela pode se programar para, por exemplo, eu quero ir num médico X na terça-feira que vem. Pô, eu vou saber que o médico vai estar lá porque eu tenho a escala dele disponível. Eles são funcionários públicos, então eu acho que essa escala deveria sim ser exposta para a população, inclusive, poder fiscalizar. Porque se está lá na escala 3 médicos escalados para atender naquele momento e só tem um atendendo, a população pode indagar e perguntar, está faltando 2. Por que está faltando 2 médicos? Ela pode ser geralmente, o seu potencial vereadora, fiscalizador. Pode falar. E geralmente, vereadora, você sabe que eu recebi algumas reclamações dos colegas do Ranieri, né, que colocam o recepcionista, o farmacêutico, o cara ali, o funcionário que está junto no plantão, em furada. Porque tem muitos que mandam até dizer, fala que não tem médico. E aí o cara vai embora para casa, sem um atendimento, e o médico está lá dormindo. Isso acontece. Já me relataram, farmacêuticos já me registraram isso. É um assunto muito complicado. E eu acredito que a gente, expondo essa escala dos servidores públicos de saúde, dos postos, enfim, em todos os lugares que tem um atendimento de saúde, isso facilita para a população, para ela ser o seu fiscalizador. Eu chego lá e posso fiscalizar, poxa, por que tem aqui na escala 3, 4 médicos que deveriam estar atendendo esse horário e só tem um me atendendo? Pô, se tem 50 pessoas aqui esperando, só um atendendo? Então é um projeto muito importante também para ser votado entre os vereadores, que agregaria muito na questão da saúde. E o último projeto de lei... Gente, desculpa se cair a luz aqui, é porque tá falhando, que tá chovendo. Vamos lá. O último projeto... Pensei que ia cair. Aqui também. O último projeto de lei que eu protocolei, ele fala sobre a consulta programada. A consulta programada, ela dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização de consultas, procedimentos médicos e ambulatoriais nas unidades da rede pública de saúde municipal. É complicado para o cidadão marcar, por exemplo, eu já tive relatos de uma pessoa até próxima minha, que ela marcou um oftalmologista para o filho dela, e ele demorou 1 ano para conseguir ser atendido por um oftalmologista. Então, com esse projeto de lei, se eu não me recordo muito bem, ele daria 15 dias para você ser atendido por clínico geral, mais 15 dias para você ser atendido por especialistas e 45 dias para cirurgias eletivas. Então, você determina um prazo de tempo onde a população pode esperar para ser atendida nessa especialidade que ela precisa. Porque, Gauchinho, é muito complicado. Você imagina uma pessoa que esteja com uma doença terminal e tenha que esperar 1 ano para conseguir uma consulta para diagnosticar aquela doença. Então, com essa consulta programada, a gente consegue adequar a necessidade do cidadão com atendimento à saúde e fazer com que a prefeitura entregue um serviço de qualidade para a população. Então, eu apresentei esses 4 projetos de lei, estão lá com os vereadores para serem debatidos, projetos para serem questionados pela população já nas comissões, e espero de coração, Gauchinho, que eles aprovem esses projetos. Que eles votem a favor, né? Está na mão de todo mundo já, estão analisando, aquela coisa de análise, né? Isso aí. Tá no prazo, né? Um prazo isso. E o relacionamento entre vocês, os vereadores, também pode influir muito nessas coisas, por exemplo. A gente sabe que tudo que você colocou aí são coisas importantes para o povo. Sim, de benefício para a população. São benefícios para a população, mas a gente sabe que tem uma série de coisas aí que precisam ser... de ter uma série de empecilhos pelos vereadores se autodeclararem vereadores da base, e eu, da oposição, eu não gosto nem de carregar esse fardo, sabe, Gauchinho, de vereador da oposição, porque eu não sou oposição a qualquer custo. Se o prefeito descer um projeto de lei que eu veja que é de interesse público, que vai ser benéfico para a população, eu vou votar a favor, eu não vou me opor a qualquer coisa. Da mesma forma que se descer um projeto de lei do prefeito, que eu vise que é um projeto que não tem pé nem cabeça e que vai prejudicar a população, eu vou votar contra. Então, eu acho que os vereadores, nessa questão de relação entre eu e eles,
não vai interferir na votação desses projetos. Acredito que eles vão querer votar em favor da população, sim. Afinal, todos nós somos eleitos para defender a população. Então, se são projetos bons para a população, acredito que, independente de sermos base, de sermos oposição, a gente está todo mundo imbuído num só objetivo, que é o benefício da população. Então, eu espero, de coração... Devolver os impostos, né, em benefício. Exatamente. Que a população paga. A gente está lá para trabalhar para o povo. A gente é representante da população. A Câmara de Vereadores, o plenário, é a casa do povo. A gente representa os anseios da população. A gente leva esses anseios e transforma ele em leis para que sejam atendidos ao povo. Então, espero, na verdade, acredito não, porque eu falo por mim, não falo pelos vereadores, espero muito que eles aprovem. E eu estarei mostrando nas minhas redes sociais o andar desses projetos, de como estão sendo as votações, os pareceres. O trâmite vai mantendo a gente isso. Eu vou estar sendo bem transparente, como eu sempre disse na minha campanha, vou estar sempre levando a informação e buscando a opinião da população, porque eu acho muito importante, Gauchinha, a população ela ser mais participativa no legislativo. A política ela rege toda a nossa vida. A gente tenta fugir, mas não tem como. A gente sempre esbarra na política. A gente respira política 24 horas por dia e não tem para onde fugir. Nós falamos isso, eu e o Ranieri. Não tem para onde fugir. Então, população, se vocês anseiam por serviço de qualidade, com excelência, se vocês esperam que a vontade de vocês sejam atendidas, poxa, participem. Eu estou deixando meu mandato de portas abertas. Gauchinho, eu criei um site, eu não sei se você chegou a acompanhar as minhas redes sociais, ele chama Gabinete Online, é www.gabigreg.online. E lá a população não precisa ir até o meu gabinete para me relatar alguns problemas, relatar indicações. Eu deixei uma ferramenta disponibilizada para a população ela conseguir ter esse contato imediato comigo. E eu subi os requerimentos de informação, eu subi as indicações. Para eu subir para o Siscam é o programa ao qual a gente leva as matérias para ser votada pelos vereadores. Então, eu deixei esse canal muito fácil, de fácil acesso para a população, e é importante que a população participe, é muito importante essa participação para eles poderem se inteirar do que está acontecendo na política, não só municipal, a gente tem que se inteirar da política nacional, é muito importante isso, a opinião pública é muito importante, parece que não, mas influencia em cada decisão do parlamentar. Desculpa até estar falando muito, se eu estiver falando muito, você pode até... Não, nada disso. Eu queria saber sobre esses projetos, porque também tenho, depois no final aqui, eu quero até colocar uma situação aqui que eu tenho certeza que você vai cair, vai calhar lá. Ranieri, dentro desse contexto todo, desse problema todo da saúde, e a gente falando aqui com a vereadora dos projetos dela, enfim, para melhorar atendimento, que já foge um pouquinho, mas tem também o atendimento da farmácia, né, que também vem no contexto da coisa. A situação é importante o farmacêutico na contenção de despesa do medicamento também, por exemplo. Acho que você quase falou isso já, mas eu queria mais detalhes. Até onde é a importância do profissional da farmácia nessa contenção de despesa? Por que se gasta tanto, assim, com remédio, né? O medicamento, infelizmente, é caro mesmo, né? A gente vê por aí. E, pelo contrário até do que a gente vê com os medicamentos que a gente compra na farmácia, os medicamentos que são usados que a gente chama na atenção básica, eles até têm uma tendência de irem diminuindo de preço ao longo do tempo, né? Enquanto os medicamentos de uso hospitalar, que a gente também está sempre atualizando, a gente tem a tendência de incorporar cada vez mais novos medicamentos. Os medicamentos mais novos, em geral, são mais caros, né? Mas na atenção básica, até que é possível a gente encontrar medicamentos que o preço vai caindo ao longo do tempo, que vai aumentando a concorrência e tudo mais. Mas, além de poder contribuir para economizar dinheiro ou para evitar desperdício através da gestão do medicamento, o farmacêutico ele também tem muita capacidade técnica para contribuir para que o uso do medicamento seja feito da melhor forma possível, para se alcançar os melhores resultados possíveis e para evitar os problemas que podem acontecer. Então, sim,
uma coisa que eu estudo, que é mais da minha realidade atualmente, é a adesão terapêutica, que é a capacidade do paciente seguir as instruções de quem prescreveu, seja um medicamento ou um cuidado de saúde. Então a gente sabe que tem pessoas que tomam medicamento que não precisa tomar, né? Tomam medicamento por conta própria e tal. Mas tem uma outra parcela da população, seria os hipocondríacos, né? Mas existe uma outra parcela muito importante que não toma nem quando precisa tomar. E esses são os mais problemáticos. Eu não duvido. Porque as pessoas têm medo dos medicamentos, né? E isso é um problema de saúde pública e é também um problema econômico, porque mesmo que ele vá lá na farmácia e consiga pegar o medicamento, ele leva aquele medicamento para casa e não usa. Então, além de ele ter ocupado o médico, fez a consulta, fez exames, gastou vários recursos, e o problema dele vai se agravar, ele vai precisar de intervenções ainda mais caras, né, para o sistema de saúde como um todo. Então, o farmacêutico, por exemplo, é um profissional que pode atuar melhorando isso, né? Inclusive, tem estudos que mostram o impacto econômico de farmacêuticos atuarem em promoção da adesão terapêutica, porque o Estado investe, né? E se a adesão não é boa, como eu já mencionei, é um prejuízo que a gente vai ter. Por outro lado, se a gente melhora a adesão, a gente melhora os resultados, a gente previne que os problemas se agravem. E existem outras formas também, como, por exemplo, são chamados serviços farmacêuticos. Ainda não é muito comum no Brasil, talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo estranhe quando eu falar isso, mas o farmacêutico ele poderia ajudar a diminuir a sobrecarga ou a demanda por consultas médicas, por exemplo, porque a gente sabe que a procura é muito grande e a gente muitas vezes não tem médico para atender a todas as consultas, porque o paciente vai hoje na consulta, o médico passa para ele um medicamento e pede para ele voltar daqui 15, 30 dias para ver se o medicamento está fazendo efeito. Essa é uma checagem que o farmacêutico poderia fazer, né? E aí o farmacêutico poderia ter um protocolo e o farmacêutico dizer, olha, esse paciente precisa fazer uma nova consulta médica para reavaliar essa prescrição. Esse paciente, né, precisa fazer uma consulta médica. Esse aqui não, esse aqui está indo muito bem, os parâmetros clínicos dele estão dentro da meta terapêutica e ele pode pegar mais medicamento e voltar daqui um mês, por exemplo, com um medicamento de uso contínuo. Então isso acontece já em muitos países, no Brasil isso ainda está começando, é muito pouco comum a gente ouvir falar disso no Brasil ainda, então as pessoas se preocupam mesmo, não é nem uma questão assim, de invasão de âmbito profissional do farmacêutico fazer o trabalho do médico, porque não é uma questão do farmacêutico fazer o diagnóstico da doença do paciente. É uma questão dele avaliar se o medicamento está fazendo efeito, quando tem uma terapia medicamentosa envolvida ali, né? Então isso seria, por exemplo, uma estratégia de saúde pública que, por exemplo, ajudaria a diminuir a fila para consultas médicas, né? O médico diminuir a demanda por consultas de retorno. E daqui a pouco isso vai ser mais comum, a gente vai ouvir falar mais disso, mas por enquanto é preciso olhar lá para fora, embora já esteja regulamentado no Brasil esse tipo de serviço, né? Sim. Vem cá e me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade de saber, por exemplo, esses medicamentos complexos, o que eu digo quando esse medicamento que o paciente às vezes adquire o direito na justiça de receber ele do governo, do poder público. Às vezes acontece aquela situação do paciente falecer. Aí não tem aquela comunicação interna, esse medicamento fica parado, estraga, continua chegando lá, ninguém avisa. De quem é a responsabilidade disso? Por que a gente não poderia, por exemplo, pegar esse medicamento e jogar ele para uma cidade vizinha? Tem alguém aí com a necessidade? Fazer uma troca, alguma coisa, mas não jogar fora igual a gente vê no Brasil aí, se jogando medicamento caro, de suma importância, e às vezes por falta de organização, de comunicação interna ali. Como é que vocês veem isso? Farmacêuticos? Olha, tem muitas questões complexas relacionadas a esse fato, né, da judicialização. Sim.
o pior deles é que muitas vezes o juiz é convencido a dar uma sentença favorável a um medicamento que você não tem evidência de que ele realmente é necessário para aquela pessoa. E o juiz, às vezes, ele não está bem assessorado, ou ele não tem tempo de esperar um laudo técnico, ele acaba concedendo a sentença em favor do paciente, a liminar, né? E aí o município ele até tem que abrir mão, não tem tempo nem de licitar, ele tem que fazer compras emergenciais e atender a essa ordem judicial, porque senão o secretário vai preso, né? Ou o gestor que estiver à frente. Então essa pressão, ela, de certa forma, ela, se fosse usada moderadamente, ela poderia ser justa sempre, né? Mas tem muitos casos que não é justa, ela acaba atendendo demandas irracionais, tanto que existem laboratórios farmacêuticos que têm setores que incentivam isso. Já apareceu aí matérias na televisão, né? Tem escritórios com consultoria jurídica para ajudar os pacientes a conseguirem certos medicamentos. É uma pena que isso seja desvirtuado dessa forma, né? Mas uma vez que a prefeitura começa a enfrentar esse problema com muita frequência, a melhor forma de evitar o desperdício, por exemplo, como você disse, o paciente morrer e a prefeitura continuar comprando, a melhor forma seria manter um contato com essa família, né? Então, assim, não é porque a família conseguiu através de uma ação judicial que você vai encarar a família como inimigo. Então, olha só, já que eu tenho que te atender dessa forma, de comunicação, né? Eu tenho que, assim, vamos conversar, né? Então, toda semana ou todo mês, ter lá, olha, como é que tá? Tá tudo bem? Vai precisar de mais medicamento? Eu vou comprar mais. Se não, se vai comprando e fica esperando que a pessoa venha, aí realmente vai acabar desperdiçando em algum momento, né? E no poder público é tudo mais complicado. Desculpa te interromper, é tudo mais complicado mesmo. Não. Você vê a questão da certidão de óbito. Você vê a certidão de óbito, a pessoa morre, você tenta ir no outro mês movimentar a conta bancária da pessoa. Ela corre muito rápido no banco, por quê? Porque é um serviço privado. Então, tem uma eficiência muito maior do que o serviço público. Por isso essa espera é complicado, demora mais tempo. Realmente é uma questão bem complicada de ser resolvida, inclusive. Verdade. Escuta, foi bom até eu colocar você na tela aqui. Deixa eu te perguntar, você sabe alguma coisa a respeito desses protocolos do Covid? Você viu uma preocupação da América? O pessoal que nos assiste, isso, da América. Sim, eu só não consegui acompanhar direito com a pergunta dela. Aqui, ó, há uma preocupação da população. Hoje, uma cidade no interior de São Paulo começou um tratamento precoce com ivermectina para a prevenção do Covid. Em Angra, teria como fazer esse tratamento precoce gratuito? Então, América, eu costumo não opinar em assuntos que eu não tenha conhecimento para afirmar. E realmente, essa questão do Covid, por ser um vírus muito novo, ninguém tem uma verdade absoluta sobre as medicações, sobre... Não tem ainda um conhecimento muito bem concreto, inclusive sobre o vírus. Então, sobre tratamento, sobre a forma de ser utilizado, eu prefiro seguir o que a OMS preconiza. Eu particularmente, como parlamentar, não vou opinar sobre essa questão. Não sei, não tenho conhecimento, inclusive, para opinar sobre o uso de medicamentos precoces. Então, eu prefiro seguir o que a OMS preconiza. Sim, tá certo. A senhora colocou isso aí. É a sua opinião. Eu costumo dizer que esse vírus, ele está rindo atrás de um poste, ele ri atrás de uma árvore, ele ri na floresta. Você escuta a risada dele, mas não vê ele. É complicado. Ele está tirando sarro do ser humano e da ciência, né? A gente sabe que existe. Ele existe. Mas até que ponto ele não está sendo utilizado para meios políticos? Até que ponto não estão politizando o vírus? Então, é uma questão muito complicada, realmente, até da gente debater aqui, até porque ninguém tem uma verdade absoluta ainda sobre isso. Mas que os gastos estão astronômicos, isso a gente não pode negar. É complicado. Gastos e mais gastos de contratos sem licitações, contratos emergenciais. E a gente vai ver o que vai dar isso no futuro.
É, verdade. Deixa eu chamar o... Olha, e me fala uma coisa, falta profissionais hoje, Ranieri, atuando no setor público e a importância desse profissional para o SUS. Como é que está isso? Há muitos profissionais habilitados no estado do Rio, no Brasil, como a demanda de gente. Você acha que... Como é que está isso hoje? Já que você é da associação aí e tal, você deve ter alguma informação, né? O número de farmacêuticos que vem sendo formado no país é muito grande, né? O número de escolas, de faculdades, cursos de farmácia pelo país todo aumentou muito. No Rio de Janeiro mesmo, quando eu me formei em 97, só tinham 2 faculdades públicas e uma privada. Hoje são mais de 30 cursos, se não me engano, espalhados por todo o estado, formando. Então, na época, a gente formava 200 farmacêuticos por ano, agora forma mais de 2.000 só no estado do Rio. Mas o problema é que a gente enfrenta não só com a profissão farmacêutica, mas inclusive com essa questão da Covid, isso foi colocado em discussão para toda a área da saúde, é que a maioria dos profissionais não querem voltar para o interior, mesmo pessoas como eu que vim do interior. Depois, o meu primeiro emprego foi no interior e eu acabei depois voltando para a metrópole. Estou aqui. O mais para o interior que eu consegui foi sair do Rio e vir para Niterói, que é um lugar bem mais provinciano do que o Rio de Janeiro. Mas esse é o problema da gente conseguir tornar atrativo para as pessoas, para esses profissionais, farmacêuticos, seja lá qual a formação que for, de voltar para o interior e atender as prefeituras, né? E também das prefeituras terem condições aí de tornar, de remunerar adequadamente, de dar condições de trabalho e então manter essa atratividade para esses profissionais. Por isso, né, eu acho que todos esses fatores aí acabam contribuindo para que a gente tenha, de fato, poucos farmacêuticos atuando na maioria das prefeituras do interior do estado, dos estados de modo geral, interior do país, e muitos, até os grandes municípios, como a Prefeitura do Rio, que já teve mais de 500 farmacêuticos no quadro próprio, hoje está preferindo fazer isso através de organizações sociais, de fundações, né, para não, até por questões aí de probidade administrativa, né, não só com o farmacêutico em si, mas com vários outros profissionais. Então, eu acho que falta muitas vezes, mas tem saída, né? Tem formas da gente resolver isso que podem ser buscadas pelos gestores. Certo. Vereadora, eu sei que amanhã a senhora tem... Sim, eu já ia falar com você. Trabalho logo cedo. Eu fiquei de segurar até as 10 horas aqui. Veja bem, podemos contar com a vereadora nessa dificuldade aí, o acesso do remédio? Esse remédio básico. Não estou dizendo esses mais complexos, da senhora levar isso para a Comissão de Saúde. Com certeza. Apesar de eu não fazer parte, Gauchinho, não ser, né, você é da segurança. Da Comissão de Saúde, exatamente. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança. Mas eu posso participar, assim como você, Gauchinho, assim como você, Ranieri, sei que você não é daqui de Angra, lá de Niterói, trabalha em Niterói. A população inteira pode participar das reuniões da comissão, podem levar os seus anseios diretamente aos vereadores. Isso que é legal da reunião da comissão, é a participação popular nua e crua, onde a população pode chegar e falar assim: poxa, vereador, eu preciso de um projeto assim, 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 assim. Dá para você atender meu anseio? Poxa, está faltando isso, isso, isso. Tem como a gente transformar num projeto de lei para conseguir atender melhor a população? Então, a comissão é importante nesse quesito. Mas, mesmo eu não sendo membro da comissão, eu posso sim estar levando, com certeza, problema nenhum, Gauchinho. Pode contar com o meu mandato, sempre. Isso. Aqui, ó, você sabe o que acontece? Eu tenho um programa pela manhã, no rádio, e aí a gente recebe lá muita demanda, sabe? Principalmente porque o meu público é mais idoso. Porque eu toco umas musiquinhas que eles gostam. E o meu papo é um papo de senhor, porque eu sou um senhor, né? Obviamente. Então, a gente percebe que a dificuldade imensa deles terem acesso a essa medicação, sabe? Sim. Eu já recebi principalmente reclamações sobre isso também. Já busquei informações com o secretário Glauco, que inclusive atende a gente muito bem, responde sempre muito. Quando eu preciso de resposta, ele responde.
Mas é um problema que a gente realmente precisa sentar e conversar entre os vereadores, caso precise chamar o executivo, para tentar resolver, porque é um problema muito recorrente, já vem de anos, não é? Eu assumi tem 3 meses, Agostinho. É pouco tempo para me inteirar de todos os problemas da cidade, mas eu estou me esforçando bastante para conseguir entregar o melhor para a população, que é o que eles merecem. Tô vendo. Tenho acompanhado, eu tenho acompanhado. Ó, principalmente aqui, ó, isso aqui, ó, o Miodarona. Eu não conheço. É isso, né, Ranieri? O Miodarona, é sobre né? O que, a medicação? A Miodarona, né? Isso. E foi o que eu peguei no WhatsApp. O senhor me passou 200. Não tem mais de um ano. Já pensou? São pessoas que precisam, que têm problema de aceleração, né? É complicadíssimo. Aí a gente tem que entender realmente a dificuldade que o governo possa estar enfrentando, que até o nosso amigo Ranieri relatou, da dificuldade, muitas vezes, da compra da medicação. É claro que a gente não pode afirmar que esse é um motivo preponderante para não ter esses medicamentos, né, nos seus locais, mas que a gente vai levar para as comissões para ser discutido, sim. É um assunto muito relevante para a população. A gente tem que debater isso. Certo. O Lucas falou aqui, ó, até estava aqui, ó, essa pergunta aqui, ó, eu ia fazer até pro Ranieri isso aqui, sobre a possibilidade de funcionarem essas farmácias, não só no município, mas no Brasil, 24 horas. O que é essa dificuldade? Aí o cara fica doente lá de madrugada, não tem um plantãozinho na farmácia. Como é que ele faz? Ele pega aquela receita, vai para a farmácia comprar. Posso sim, eu posso estar indicando um estudo de viabilidade técnica ao município de Angra dos Reis, para ele ver qual a possibilidade de estar implementando uma farmácia 24 horas lá no Mambucaba. Eu posso sim. É, isso aí. E nos demais bairros também, né, vereador? Para a gente ver, quem sabe, esticar isso aí, estender aí para o município, né? Porque é muito complicado. O cara, às vezes, não tem a grana, né? Vai lá no médico de madrugada. Sim, o Parque Mambucaba, por exemplo, é um bairro gigantesco. Aí, imagina, tem que sair de lá para... Eu costumo brincar de manhã, no rádio, eu falo quase uma cidade. É quase uma cidade. Tem 45 mil habitantes e é um distrito, Ranieri. Exatamente. E é um distrito que, infelizmente, ficou um pouco esquecido nessa última gestão, mas que a gente vai cobrar bastante para que seja atendido os anseios da população aí do Parque Mambucaba. Ao qual me depositaram 309 votos. Muito obrigado, Parque Mambucaba. Olha aí, ó, viu? A nossa população tem aproximadamente 40 mil habitantes e não temos a farmácia do posto de saúde. Infelizmente, Lucas. Sim. É verdade. Realmente, é um questionamento muito válido, Lucas. Eu vou estar indicando esse estudo de viabilidade técnica para a prefeitura tentar fornecer uma farmácia 24 horas aí no Parque Mambucaba. Isso, vamos lá. A gente conta com a senhora, viu? Sei lá. Não, eu tenho um bom relacionamento com o vereador Dudu. Eu quero aqui até mandar um abraço para o vereador Dudu, me atende muito bem, participou aqui do programa. O vereador Branco, muito simpático, sempre foi comigo. O Charles, né? Que você até fez o convite, né? Me passou para ele para ele participar aqui. Sobre educação, não foi? De parte da educação foi, que ferveu aqui. E aí, mas assim, tenho notado uma tendência muito grande, apesar de hoje até considerar eles como amigos, mas amigos, negócios à parte. Quando eu digo negócio, política à parte. Políticas à parte. Quando eu digo interesse público, negócio, que é um negócio que a população tem que ter, né? Porque envolve dinheiro da população. Exatamente. Então, aí eu cobro. E aí eu cobro. E eu não tenho visto... A gente não cuida tão bem do nosso dinheiro particular. Verdade. Faltam 50 reais na carteira, a gente não questiona. A gente tem que ter mesmo a seriedade para pagar dinheiro público. Eu ultimamente, só para completar aqui, eu já vou dispensar a senhora, para a senhora amanhã, eu vou dizer por quê também, que a senhora amanhã de manhã tem um negócio, vai ferver lá na tem cama. Uma sessão. Bom, eu mesmo assim os considero boas, né, boas pessoas, são muito atenciosos, mas ultimamente eu não tenho visto assim atitudes, coisas pró ao povo. Eu ainda estou querendo entender
os vereadores Dudu, Branco e Edinho, Charles, Obina, esse pessoal que entrou novo lá, que a população renovou. Vamos falar aí, uma renovação de 30%, que eu achei muito pouco. Eu acho que mandato não tem que ser vitalício o resto da vida. O poder, com certeza não. O poder, ele precisa ter um rodízio. A hora de protestar é na urna. Ele precisa ter um rodízio. O poder tem que ter rodízio, sabe? Essas coisas. Então, o povo confiou esse voto e eu não tenho visto atitudes. Aquelas outras que estão lá, eu já os conheço, a gente já sabe, a população de Angra já sabe qual é o procedimento delas, há muito tempo, como é que elas votam, enfim. Bom, não vou entrar em detalhes. Mas por exemplo, Gauchinho, eu nem falo pelos outros vereadores, eu prefiro falar por mim, pelo meu mandato, apresentar... Isso, mas eu que estou falando para a senhora, entendeu? Não, só para deixar claro aqui para quem está assistindo, para não achar que eu estou fomentando. Não, mas eu, isso é um depoimento meu. Uhum. Mas o que eu puder fazer de melhoria para a população, puder estar indagando os gastos da prefeitura, os gastos até dentro da Câmara, porque a gente tem que começar fiscalizando, inclusive pela nossa casa, pela Câmara de Vereadores de Angra dos Reis, eu vou estar fazendo. Eu tenho uma independência, Gauchinho, muito grande naquela casa. Eu voto como eu quero, eu envio o requerimento na hora que eu quero. Então, eu costumo dizer que eu estou lá pela população. Foram eles que me colocaram lá e é a eles que eu devo toda a satisfação. Eu não devo satisfação para o prefeito, eu não devo satisfação para o colega vereador, eu não devo satisfação para a empresa particular de transporte, por exemplo. Eu devo satisfação para a população. Quem me coloca lá não foram eles. Então, é por eles que eu vou lutar. Verdade. Isso aí. Honre os votos que a senhora recebeu e até daqueles que não recebeu, mas que a senhora está surpreendendo. Que a senhora está surpreendendo agora com o seu trabalho. Eles. Isso. Obrigada, é isso aí. E amanhã, a vereadora, eu vou dispensar aqui, eu vou continuar, que eu tenho umas perguntinhas aqui para o Ranieri ainda, a respeito do medicamento, mas eu quero dispensar a senhora que amanhã cedo, né? A senhora está na cama. Já vou dar mais uma... mamãe ainda, tem que largar o filhinho em algum lugar. Isso! Pois eu tenho que dispensar a senhora. Mas eu quero registrar o que vai rolar amanhã, que é muito importante a população cobrar. Nós não estamos tendo a condição de acompanhar isso na Câmara. Então, presencialmente, infelizmente, não está podendo realmente ter a população está participando de forma presencial às sessões. Mas a Câmara, ela tem um canal no YouTube que se chama TV Câmara Angra, se eu não me engano, que transmite as sessões online. Então, você consegue assistir ao vivo. Amanhã vão acontecer algumas indicações, minha, como de outros vereadores. A gente vai ter... Mas a mais importante. Um requerimento de informação. Na verdade, eu não julgo ser mais importante, né? Até porque todos lá a gente tem a mesma função. Então, tudo que todos os vereadores colocam lá são importantes. A minha matéria não é mais importante que a de ninguém. Nossa, dá para ouvir a trovoada aí? Sim, tá aqui também, tá. Não, eu só me referi a mais importante, então, sabe por quê, vereadora? Vou concluir. Porque, só para concluir para a senhora, porque nunca, agora eu vou dizer a palavra daquele outro lá que foi presidente, nunca antes nesse país. Não, nunca antes nessa cidade se mexeu com a senhora do Bonfim. Todo mundo tem medo de mexer com a Bonfim. A realidade é essa. E a senhora teve coragem, pouca idade. Eu subi o requerimento de informação. Negócio, e tá lá, Com certeza, tem muito que aprender ainda, inclusive. Tem pessoas muito mais experientes. Os funcionários da Câmara têm um conhecimento absurdo lá dentro daquela casa. Mas, aos poucos, e com boa vontade, principalmente, Gauchinho, transparência, a gente consegue entregar um serviço muito bom para a população, mesmo a gente não tendo anos e anos e anos de legislação. Mas amanhã vai ser votado um requerimento meu de informação sobre a Senhor do Bonfim. É um requerimento que pergunta quais penalidades a Prefeitura de Angra já aplicou na aviação do Bonfim decorrente ao possível descumprimento de uma cláusula que tem no contrato de concessão. Eu só não vou me estender muito sobre o assunto, porque isso vai ser debatido bastante amanhã em tribuna, e eu prefiro deixar para falar sobre isso amanhã.
Mas aí eu posso posteriormente estar voltando aqui, conversando com você sobre esse assunto também, e não vejo problema nenhum, não. Mas é basicamente sobre isso, um requerimento de informação sobre penalidades que a Prefeitura possa ter aplicado na Senhor do Bonfim, decorrente ao descumprimento de uma cláusula, a cláusula 10.1.1, que garante ao usuário uma série de benefícios. Que não tem. E, Verdade. E outra infelizmente, não é coisa, entregue à esse população. exemplo que eles têm que dar aí no Covid, anda com os ônibus superlotados, sem Foi um contar que questionamento que eu fiz me também, desculpa, já eu fiz tenho opinião. amigos dentro da Senhor do Bonfim, mas eu não misturo. Umas carroças. Onde são as carroças? Outros, até legalzinho, né? Até bacana, mas umas carroças. Vocês não estão carregando bicho. Oi, lá. É Vocês estão complicado, carregando gente. Gauchinho. Então vocês têm que E ter esse respeito pela requerimento, população. ele visa justamente esclarecer esses pontos do por que a prefeitura não está, ou talvez não esteja penalizando, sendo que a Senhora do Bonfim recorrentemente vem descumprindo o seu contrato de concessão. Então, a gente está indagando eles, no caso a prefeitura, nesse sentido, e amanhã vai ser votado esse requerimento de informação. Se você quiser acompanhar, amanhã vai passar ao vivo, pelo canal da TV Câmara no YouTube. Já deixo convidado a toda a população, a quem está nos assistindo aqui, que acompanhe amanhã a sessão. Vai ser uma sessão importante. Todas as sessões são importantes, mas amanhã ela vai ter um grauzinho de importância talvez um pouco maior, porque transporte público é um problema recorrente da nossa cidade. A população reclama muito. Os ônibus não são bem equipados, os ônibus não fornecem higiene, eles vivem quebrando. Então, é um problema que a população já enfrenta há muito tempo. Tem vídeos mostrando baratas. Sim, falta higiene, falta segurança, falta cumprimento de horário, falta muita coisa, que o contrato garante. Então a gente vai estar questionando justamente nesses pontos. É isso que a gente vai falar amanhã. Muito bem. Isso aí. Obrigado pela sua participação aqui, tá? A casa está aberta, é humilde, mas nada. A gente busca sempre trazer a verdade aqui, papos relevantes, alto nível de debates, coisas de conhecimento. É isso, conteúdo, igual eu falei para a senhora. A nossa missão é levar o conhecimento para a população. Isso, eu não estou preocupado com quantidade, e sim com qualidade. Isso é que a gente tem que levar para a população. E boa sorte amanhã. Eu agradeço o convite, Gauchinho. Obrigada pela oportunidade de estar podendo vir aqui no seu canal, poder falar um pouquinho sobre os projetos que eu já coloquei em pauta lá na Câmara, poder falar um pouquinho sobre os requerimentos que eu subi. É muito importante a população tomar ciência disso tudo que acontece, porque às vezes não consegue ter o contato direto com o político, que é complicado mesmo você conseguir. A nossa rotina parece que não, mas é uma rotina complicada de atender todo mundo. Às vezes a gente não consegue atender a população inteira. Por isso, justamente, que eu criei essa ferramenta. Qual o site para acompanhar? Qual o site para acompanhar? Estão pedindo para repetir aqui YouTube. A votação amanhã. YouTube. Coloca lá Câmara. TV Câmara Angra. Angra dos Reis. TV Câmara Angra dos Reis. Acredito que amanhã, a partir das 9h30 no máximo, deve estar começando. Estou perguntando aqui. Tá. Muito bem. Uma boa noite para a senhora. Manda abraço para o Greg do Marketing. Mando sim. Tá bom? Valeu. Tudo de bom. Boa noite. Prazer. Isso. Oi, eu nem... Opa, agora sim. Nem deixei você se despedir da vereadora. Não, sem problema. Foi prazer encontrá-la, conhecê-la e desejo sucesso. Ela está muito esforçada, uma moça novinha, viu? Estudou aqui, cresceu aqui dentro de Angra, está nos surpreendendo no Legislativo, a moça. Me surpreendendo. Bom, né? Tá? O meu amigo Ranieri, para a gente encaminhar também a nossa... os secretários de saúde, Ranieri, você acha que houve vocês, existe diálogo entre a classe, com a classe no serviço público? Como é que é essa relação? Como é que você tem visto, já que você é da associação, né? Você provavelmente recebe depoimentos de muitos profissionais, né? Tem alguma dificuldade com isso? Olha, eu sou da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, né? Então os nossos assuntos são muito relacionados à formação profissional. Entendi. Não é um sindicato lá, né? Não é um sindicato, não. A gente trata especificamente de questões relacionadas à educação, à formação do farmacêutico em si.
Mas olha, Entendi. a experiência que eu tive com secretários de saúde é que depende muito da formação dele na área de gestão ou de quem está assessorando esse secretário nos assuntos de gestão. É porque eu já trabalhei com um secretário de saúde que era político mesmo, não entendia nada de saúde, mas ele tinha uma boa assessoria, ele ouvia as equipes técnicas e durante 2 mandatos, por exemplo, a assistência em saúde, de um modo geral, evoluiu muito, se tornou referência. Então, eu não sei dizer para você assim, uma estatística de quantos são os secretários que houve e que não houve, mas o profissional, né, o técnico. Mas existem as duas situações e, sinceramente, é, lamento pelos que não ouvem, né, e pelas cidades que têm que contar com esses gestores que não são gestores de verdade, né? Mas aqueles que valorizam e que ouvem o profissional, eles tendem a acertar mais na gestão, investir melhor o dinheiro, atender melhor a sua população e, consequentemente, ter um capital político positivo também, né? Porque a população que é bem atendida, ela reconhece o gestor, né? E ela acaba reelegendo, se for esse o caso, de um gestor que está na política em si, né? Que tem que abrir, verdade, verdade. E o pessoal participando aqui, ó, e no final eu vou falar, pode deixar que eu vou. A minha neta sai da faculdade 21h40, chegou à meia-noite em casa. O ônibus lá, isso aqui eu vou mandar lá para o WhatsApp da vereadora. Precisamos de um ônibus direto para os estudantes que vão para a faculdade do Perequê para Jacuecanga, verdade. Tem que chegar no centro da cidade ali e descer verdade, verdade, é muito complicado. Então, parabenizando aqui também, ó, o tema de hoje, viu, Ranieri? O pessoal, porque muita gente não sabe, né, a condução disso, como é que é o lance do farmacêutico no serviço público, o lance do... Como é que eu faço para conduzir esse medicamento em casa? Você esclareceu aqui, ó, pega, né? Você vê, eu não imaginava que você descartando um medicamento desse mal descartado, ele vai parar em rios. E eu sou extremamente... Eu já vim morar aqui porque eu sou apaixonado pela natureza, né? Eu sou um gaúcho, nascido lá no Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, conheci aqui há 20 e poucos anos atrás, não saí mais desse lugar porque eu amo a natureza. Então, quando falou para mim que pode arrebentar com a natureza, com o meio ambiente, eu já fiquei aqui inquieto. Quer dizer que tem esse perigo também, vamos deixar bem claro para você que nos acompanha, está quase no finalzinho do nosso programa, tem aquele remedinho em casa, descarta de qualquer jeito, vamos cuidar os nossos rios aqui em Angra dos Reis, ó, você no Brasil, enfim, o nosso território nacional. Principalmente, mesmo que você pense assim, vou jogar aqui no vaso sanitário, isso vai para uma estação de tratamento de esgoto. E eu já joguei no vaso sanitário, errado, então, né? Pois Eu é, já o fato é joguei, que confesso que já joguei. O tratamento de esgoto ele não é suficiente para neutralizar a maioria dos medicamentos, principalmente se forem antibióticos, se forem hormônios, por exemplo, anticoncepcional, alguma coisa assim. Isso vai, isso vai acabar voltando para a gente, porque se passar por tudo, vai contaminar a água, os peixes vão consumir isso na água, a gente vai consumir isso na água, e a gente vai consumir os peixes, e a gente... Eu me lembro quando eu estava no final do curso de faculdade, isso já vai fazer 24 anos, o professor falou para a gente de um antibiótico que era a última geração naquela época, era a vancomicina. E ele falou assim, o dia que descobriam uma bactéria resistente a esse antibiótico, a humanidade está perdida. Eu lembro que cerca de 5 anos depois, eu vi um artigo que foi identificado no esgoto de Nova York bactérias que se alimentavam desse antibiótico. Então, como é que essas bactérias no esgoto, né, conseguiram aprender a resistir, né, ficaram resistentes a esse antibiótico e não só isso, elas passaram a ter ele como antimicrobiano? Porque isso foi ofertado de alguma forma, seja por descarte de produtos dos hospitais ou medicamentos que foram jogados fora em residências mesmo. O fato é que chegou no esgoto e as bactérias tiveram contato e a partir dali
ficou isso. Essas bactérias foram se difundindo, né? Acabam, de alguma forma, através de vetores, como ratos e tudo mais, sendo levados para outros lugares que a gente tem contato, né? E a coisa perde o controle, né? Perde o controle. Verdade. Perde o controle. Bom, então, eu queria, assim... Eu particularmente, aqui, eu tenho visto... aqui em Angra, sabe? Eu testemunhei, fui em alguns postos e vi coisas assim que não me agradaram com relação a, igual a vereadora falou agora aí, eu ia até falar e a vereadora adiantou, o posto aqui do Parque Mambucaba quebrando protocolos, coisas exatamente da conservação do medicamento. Tem tudo a ver isso aí também, Ranieri. O medicamento precisa estar numa temperatura adequada. É muito sério o que a vereadora falou e realmente é verdade, porque nós testemunhamos isso. É verdade, com nós certeza, tivemos... é muito sério. Desculpa, te interrompi. Não. Pode Então, seguir. infelizmente, né, é uma questão muito séria e pouco valorizada. Muitas vezes as pessoas acham que a exigência pelo ar-condicionado é mais para o bem-estar do funcionário que está lá dentro, é conforto, mas não é, né? Os medicamentos são Os profissionais me falaram químicas. isso. Então, os medicamentos são substâncias químicas, né? Eles são muito vulneráveis às condições ambientais e à temperatura e à luminosidade. São dois fatores que influenciam muito na estabilidade do medicamento e a gente não consegue depois, se o medicamento, vamos supor, que fique lá numa temperatura acima da recomendável por mais de uma semana, ele vai perder efeito. E pior, ele pode se tornar um produto tóxico, né? Mas se ele só perder efeito, que ainda parece que é uma coisa pouco significante, é alguém que a gente está deixando de tratar. Né, Exato, com aquele remédio, com aquele medicamento. Eu costumo falar com os meus alunos na faculdade, por exemplo, quando a gente conversa sobre devolução de medicamentos, porque muitas vezes é levantada essa questão assim, será que eu não posso pegar um medicamento? Eu fui no posto de saúde e eu recebi um medicamento, ou eu comprei um medicamento na farmácia e sobrou, ou eu tive que suspender porque eu tive uma alergia a alguma coisa, eu não posso levar isso para uma igreja, lá uma pastoral, ou não posso levar para um posto de saúde para distribuir para outra pessoa? Então, o risco é esse. A gente não tem como saber como esse medicamento está por dentro, né? Como é que ele está fazendo efeito. E eu uso como exemplo, quando eu converso com os meus alunos, já são adultos, né, na faculdade, que uma vez assim, não dá para a gente interpretar só pela embalagem. Mas a embalagem está bonitinha, não parece que foi colocado em condições inadequadas. Aí eu falo que uma vez eu comprei uma embalagem de cerveja no supermercado, estava toda bonitinha, toda perfeita. Coloquei na geladeira, todo animado, né, para meu domingo lá, churrasquinho. E quando eu abri a cerveja, ela estava toda azeda. Não parecia por fora que ela estava ruim. Mas eu só descobri que estava ruim na hora que eu abri. Aí tudo bem, eu joguei fora, né? Fiquei sem minha cervejinha. Mas e se fosse um medicamento, não tivesse nenhuma alteração de sabor nem nada, eu poderia, vamos supor que eu... Estava perto de vencer, né? Já... Não sei, pode ser que tenha ficado às vezes é aqueles ruim. lotes. E o remédio... Não, mas um caminhão que ficou no sol, ou um pallet que deixaram no sol lá uma semana, um dia, e estragou... Fora da temperatura, né? Fora da temperatura adequada, das condições adequadas. Né? Então, imagina que o paciente tem um problema de pressão alta e ele fica lá um mês tomando medicamento assim, que não está fazendo efeito, e ele pode ter um infarto durante esse período. Eu fiquei muito preocupado, Ranieri, com o posto do Parque Mambucaba. Quando eu estive lá com os amigos, o Lucas Marinho, o Vinícius, o pessoal aqui que milita aqui, né, dentro do 4º distrito, e a gente eu fiquei estarrecido de ver aquilo. Não só ali, outros lugares também, outros postos que a gente acompanhou, que a gente foi conferir, umas coisas assim fora fora da casinha, como diz o outro.
sabe? E a população consumindo aquele medicamento ali. Isso é muito perigoso. Inclusive, farmacêuticos, eu já vi farmacêuticos me relataram, eles mandam no programa, aqui na farmácia tal, do posto tal, nós compramos o nosso ventilador. Olha que absurdo. Nós compramos o nosso ventilador, porque ninguém aguentava o calor aqui. Ou seja, por que essa falta de consideração, aí eu não digo nem o calor do funcionário, mas justamente o que você está dizendo, o perigo que isso pode ocasionar. O que eu costumo dizer, se você não tem um termômetro, mas você está sentindo calor, os seus medicamentos também estão, né? Então, e assim, é uma questão muito difícil da gente conseguir aceitar, porque o medicamento ali na prateleira é dinheiro. Né? É dinheiro na prateleira. Então, se você não conserva esse medicamento de forma adequada, você está jogando dinheiro fora. Você consegue imaginar um banco colocar um dinheiro lá na prateleira e deixar esse dinheiro de qualquer jeito lá? Ele não faz isso, porque o dinheiro a gente sabe que ele tem um valor que quando a gente olha para o medicamento, muitas vezes a gente não lembra, como a vereadora estava lembrando muito bem aí, a gente cuida do nosso dinheiro, né? A gente dá falta de R$50. Muitas vezes uma caixinha daquela de medicamento na prateleira custa R$1.000, R$2.000. Verdade. E isso não é nada perto do custo de um aparelho de ar-condicionado. Né? E, inclusive, né, aí a gente tem que pensar, por exemplo, para tornar a coisa racional e para que o município tenha condição de bancar todas as estruturas, a gente tem que pensar nisso, né? Quanto é que custa manter uma farmácia? Porque manter uma farmácia não é só ter um farmacêutico, um funcionário e uma salinha. Você precisa de condições adequadas. E custa dinheiro manter isso, porque você precisa ter segurança, você precisa ter condições de conservação, e tudo isso precisa ser levado em conta, né? Verdade. A Elisandra Corrêa está falando que a audiência pública, que tal? É para discutir isso aí, os descartes do município, enfim, as coisas, né, a respeito disso. É muito importante, deveria mesmo, né, Elisandra? Uma audiência pública. Você já participou de alguma assim, o Ranieri? Já participei, sim, no município do Rio. A gente teve épocas que foram muito difíceis aqui. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar na Prefeitura do Rio em 2001 e a assistência farmacêutica ela ainda não era muito reconhecida, né? Estava num processo assim, de reconhecimento. Inclusive, quando eu entrei, foi num concurso que contratou mais de 400 farmacêuticos para todo o município do Rio. E a gente teve muito, assim, tinha judicialização, por exemplo, para medicamento da atenção básica, para hidroclorotiazida. E a gente teve que amadurecer, teve que ter audiência pública, a gente teve que convencer o gestor, o secretário, que era preciso conversar com o Poder Judiciário, né, que era preciso conversar com o Poder Legislativo, e as coisas foram se organizando. Em 10 anos que eu trabalhei lá, quase 10 anos, as coisas mudaram muito, evoluíram bastante. A gente já não perdia tanto tempo mais com judicialização de coisa básica, que tinha que ter. Né? Aí, por exemplo, a judicialização passou a ser só de coisas muito mais complexas. E assim, foram diversas audiências públicas, eu participei de algumas, eram positivas porque muitas delas acabavam sendo levadas adiante, a gente tinha que dar o retorno, o gestor tinha que dar mais atenção ao assunto. Isso é importante, né? Serem levadas adiante. Mas muito importante também são as convenções, né, dos conselhos municipais, distritais de saúde. Então, eu lembro que a gente teve lá até uma assembleia do conselho para tratar exclusivamente de assistência farmacêutica, para que o município tivesse um plano municipal de assistência farmacêutica e um plano que fosse seguido independente do partido político do prefeito. É uma coisa assim para longa data, que é para o bem da população, independente do que o prefeito ache melhor, do secretário de saúde ache melhor. Então a população ela tem, através do legislativo e também
dos conselhos municipais de saúde, a chance de participar, de opinar, de pressionar, e é o melhor caminho que tem, é o caminho que a gente tem, né? Verdade. O diálogo, né? O diálogo para a gente chegar a algum lugar. Tudo. Com a participação popular, enfim. Eu acho que é por aí. Cara, quero te agradecer imensamente e quero voltar um dia aqui com você com esse tema. A gente mais preparado. Você viu, eu te peguei, te coloquei numa fogueira também. Entendeu? Né? Pô, mas foi ótimo. Foi ótimo, era o que eu esperava. Então, porque na realidade o Ranieri, ele supriu aqui a ausência da Catarine, que estava programado com a gente aqui, e mais a vereadora de participar, e teve um problema aí com relação à Covid, né? A pessoa que estava lá no plantão no lugar dela foi diagnosticada positiva, e ela teve que correr lá para suprir, ficou. E o Ranieri, ó, chegou aqui, um mestrado também, como ela, É e importante que a gente pode abrilhantou. colaborar. Pois é, abrilhantou aqui o nosso Obrigado. programa da noite de hoje, de segunda-feira. Coisa boa. Também Estou agradeço a gostando demais oportunidade desse de programa contribuir. aqui. As segundas-feiras estão ficando diferentes e eu espero que cada vez mais em Angra dos Reis. As pessoas estão chegando devagarzinho, acompanhando. Agora, durante a semana, o programa fica rodando aí no YouTube, né, aqui nas páginas durante a semana, até chegar a segunda-feira que vem com um outro tema. Segunda-feira que vem nós vamos falar da Angra Prev, viu, gente? Você que é funcionário, servidor público, faz a tua contribuição lá para o Angra Prev, a previdência do município, do servidor do nosso município. Né? Tá preocupado porque estão contratando terceirizadas demais, né? Funcionário de fora que não contribui para a previdência do município e sim para o INSS direto. Como é que vai ficar isso? Um monte de gente vai se aposentar. Como que vai? Tomara que não aconteça o que aconteceu no Belford Roxo, né? Que a previdência do município lá quebrou, tiveram que tirar, sangrar, né? Fazer sangria de caixa para poder suprir, estão pagando hoje com outro recurso. E o que está acontecendo aqui em Angra é muito sério. Estão contratando terceirizadas, OS demais, não estão fazendo pouco concurso, estão contratando essas pessoas aí, assim, empresa terceirizada, né, Ranieri? Você sabe como é que é isso, né? E esse pessoal não contribui para a previdência aqui do município, que é o Angra Prev. Nós vamos falar com profissionais a semana que vem, nós vamos falar com o sindicato e nós vamos debater isso aí. Ó, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, Ranieri, viu? Mais uma vez. Muito obrigado pela colaboração aqui no conteúdo de hoje, tá? E volte sempre. Vou te esperar mais vezes aqui, vou te convidar. Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de ter contribuído. Espero que tenha sido bom também para os nossos ouvintes aí, para os seus ouvintes, né? Eu estou tendo a oportunidade de ser ouvido também hoje. Hoje choveu muito, viu? Muita gente ficou sem internet. Um temporal aqui. Você viu o barulho, né? A vereadora mostrando ali, né? Você viu, aqui demais. Bom, espero que as pessoas fiquem bem, mesmo com essa chuva. E eu estou à disposição, tá? Para a próxima oportunidade. Poxa, eu que agradeço demais. Muito obrigado por ter salvo a minha noite aqui, né? O meu tema aqui. Tá bom, Ranieri? Fica com Deus. De nada, Gauchinho. Um abraço. Boa semana aí, um abraço. Muito bem, gente. Olha, que prazer, né? Falar com pessoas capacitadas, preparadas para o assunto. Eu acho que agregou demais aqui hoje esse papo, que poucos se interessam, mas os que se interessam saem daqui, eu tenho certeza, satisfeitos, né? Com o que rolou aqui, com as informações. O importante é as informações, tá? Lembrando que no decorrer da semana agora esse programa fica no canal no YouTube, Web TV Canal Livre, que em breve vai chegar com uma programação própria, viu? Esse programa vai ser gerado lá dentro, a transmissão desse canal Web TV, que a gente está em fase de construção do site, da plataforma, que vai ser muito legal. E daqui desse próprio streaming, nós vamos gerar para os YouTube,
Facebook, Instagram, as demais redes sociais, mas nós vamos ter um streaming, uma TV própria aqui para gerar os nossos conteúdos. Lá nós vamos ter, entretenimento, notícia, informação, musicais, programas musicais para você curtir na semana aí, cultura, culinária, correspondente internacional, meu amigo Cássio, da Guia Talento, vai fazer parte do time aqui, ele que está lá em Portugal, Espanha, Itália, está por dentro de tudo, vai mandar as informações internacionais para a gente, e vai ser muito legal, tá? Eu vou aprimorar cada vez mais, melhorar aqui esse negócio, para que todo mundo curta a nossa Web TV, canal livre, tá? A TV que tem orgulho de ser brasileira, viu? Prestem bem atenção nesse slogan, a TV que tem orgulho de ser brasileira. Só vai rolar coisa brasileira. A nossa música popular brasileira, os nossos cantinhos aí do Brasil, os nossos costumes, a nossa culinária, tudo que vai rolar aqui, tá bom? Nós vamos mostrar. E segunda-feira que vem eu tô com um tema relevante aqui também, que eu já adiantei aí, nós vamos falar da Angraprev. Eu quero chamar todos os servidores públicos para participar desse debate aqui no programa, que vai ser super importante. Eu estou convidando já de antemão aqui a Andréa Jordão, a presidente, que eu não estendi o convite da presidente do Sindicato dos Servidores Municipais para brilhantar essa sala aqui. Também vai participar alguns funcionários, alguns servidores, explicando e trazendo para a gente as informações e as preocupações que o servidor público tem do nosso município, não só do nosso município, tá? Tem cidades aí igual Belford Roxo, outras cidades aí de fora do estado do Rio de Janeiro também, já sofrendo com essas consequências aí, tá? De terceirização demais, né? Não faz o concurso, o cara não contribui para o fundo da Previdência do município e depois as pessoas que estão aí vão receber como aposentadoria? Vai ter que sangrar de outro lugar. Aí vem o sangramento de outros caixas, né? Então, isso tudo nós vamos falar aqui, segunda-feira que vem. Eu quero agradecer a audiência de todos, a paciência, você que nos acompanhou nessa noite maravilhosa, chuvosa, né? A nossa principal aqui encheu de água, outros lugares aí encheram de água do nosso município, mas estamos aqui firmes, conseguimos. Eu achei até que a internet ia cair, enfim, a luz ia faltar, mas deu pra gente encerrar o programa legal aqui, tá? Até segunda-feira que vem, uma semana, um resto de semana maravilhoso aí para todo mundo. Você que é do bem, você que é família, você que trabalha honestamente, uma semana de vitórias para você, com Deus no coração sempre. E Nossa Senhora Aparecida aí, abrilhantando o caminho de todo mundo, tá? Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.